Com muita dificuldade, eu preparei para vocês uma lista daqueles que eu considero os 10 melhores cineastas de todos os tempos. Os critérios são os mais diversos, desde meu gosto pessoal, até êxito na carreira, até influência na história e no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, até controle da decupagem. Então, é uma lista totalmente mediada pelo meu gosto e podem comentar à vontade os cineastas que você acha que estão faltando e que é um absurdo não estarem nessa lista. O pioneiro Georges Méliès é o cineasta de número 10 desta lista. Tratando-se de Méliès, a palavra pioneiro tem múltiplos sentidos. Além de dirigir mais de 170 filmes, este homem, que também fabricava brinquedos e fazia apresentações de ilusionismo, foi um dos primeiros cineastas a usar exposições múltiplas, câmera rápida, dissoluções de imagem, filmes em cores, na época coloridos manualmente. Muitos conhecem o seu filme mais famoso, Viagem à Lua, ou pelo menos esse plano de seu filme mais famoso. Esse filme é até considerado a primeira grande obra de ficção científica, sendo seu diretor um dos grandes fundadores da ficção científica e da fantasia no cinema. A invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese, é uma bela homenagem ao diretor do cinema silencioso. Pergunte para qualquer cinéfilo quais são os melhores diretores italianos e será praticamente impossível você não ouvir o nome de Roberto Rossellini entre eles. Como Vittorio De Sica e Luchino Visconti, Rossellini ajudou a fundar a estética do cinema moderno, com os longos planos sequência, as filmagens na rua, utilizando atores não profissionais, explorando temas relevantes para a situação sociopolítica da Itália, como o combate ao fascismo em Roma Cidade Aberta e a crise econômica e espiritual que assolou a Europa do pós-guerra, retratada em máximo realismo em seu Alemanha Ano Zero. Em sua fase final, Rossellini juntou seu amor à filosofia com a carreira cinematográfica em sua série de filmes biográficos sobre filósofos para a televisão, como Sócrates, Santo Agostinho, Descartes, Pascal, realizações mais do que suficientes para conquistar a admiração do cineasta e youtuber que você está assistindo. Em oitavo lugar, um cineasta que começou no cinema silencioso, mas no outro lado do mundo, Yasujiro Ozu, assim como Akira Kurosawa e Kenji Mizoguchi, está entre os maiores diretores de cinema do Japão. Ozu se destaca por unir simplicidade e profundidade em um estilo único. Em filmes como Pai e Filha e Era Uma Vez em Tóquio, ele consegue transmitir para nós o espírito da vida e dos costumes japoneses do século XX, que estavam em transformação por conta da industrialização e modernização do país. Seja pela forma que enquadra, com a câmera rente ao chão e a personagem olhando para o ladinho da mesma, ou por como ele toca o espectador filmando um objeto tão simples quanto um vaso, Ozu foi um dos criadores do que Paul Schrader chamou de estilo transcendental no cinema, e que podemos chamar de cinema espiritual, ou tradição espiritual, que abarca cineastas como Dreyer, Ozu, mais tarde Tarkovsky, que com a sua estética proporcionavam um contato diferente com a obra e com o que está ali e que não é visto exatamente. E que é incrível, você tem que conhecer. Tenho vídeos sobre esses realizadores aqui no canal. O sétimo da lista convenceu centenas de pessoas que o mundo estava sendo invadido por alienígenas e uma transmissão de rádio. E Cidadão Kane foi o seu primeiro filme. Sim, eu estou falando de Orson Welles. A decupagem em Cidadão Kane e A Dama de Xangai, a montagem em F for Fake, garantem o lugar de Welles entre os inventores da estética moderna, assim como Rossellini e os neorrealistas, e entre os maiores revolucionários da linguagem cinematográfica. Se você está gostando da lista até agora, deixe sua curtida no vídeo, se possível deixe um comentário também, pois isso ajuda muito o canal a crescer e aparecer para mais pessoas interessadas em cinema. Tão polêmico quanto genial, Sergei Eisenstein foi o grande nome do cinema mundial por boa parte da década de 20. A montagem de atrações, com seus cortes disjuntivos, que quebram a continuidade e proporcionam a reflexão no espectador, e toda a sua teoria posta em prática sobre a montagem cinematográfica, renderam ao diretor soviético uma relevância internacional.
Eisenstein influenciou cineastas da Nouvelle Vague francesa, do cinema novo brasileiro, da nova Hollywood e muitos outros. Sozinhas, a sequência da Escadaria de Odessa, em O Encouraçado Potemkin, e da Máquina de Leite, em O Velho e o Novo, ou A Linha Geral, garantem a inclusão de Eisenstein entre os 10 maiores de todos os tempos. Stanley Kubrick foi o maior diretor americano. Ele sabia que ele não era um escritor genial e, por isso, as suas obras-primas são todas adaptações, e seus filmes são quase todos obras-primas. Além do absoluto controle e qualidade que tem em todos os frames de seus filmes, Kubrick confere a eles uma ironia muito própria, que reflete preocupações centrais da humanidade e da era moderna, como a guerra, a inteligência artificial, a relação entre ciência e moralidade e a psique humana. Se Eisenstein foi o grande cineasta russo da primeira metade do século XX, Tarkovsky foi o nome do cinema soviético da segunda metade. Assim como Eisenstein, Tarkovsky enfrentou problemas de censura em sua pátria, o que o levou a fazer seus últimos filmes na Itália e na Suécia, o que para nós não foi exatamente ruim, uma vez que ele encontrou lá atmosferas que emanam a espiritualidade do seu cinema. Tarkovsky foi o grande cineasta da imagem e tempo. Para ele, a essência do cinema não era a montagem, como era para Eisenstein, mas o próprio plano, sua duração, seu ritmo, sua pressão temporal. Uma obra de cinema é um mosaico de tempo, e os mosaicos de Tarkovsky formam um rosto do artista moderno, mas de um artista profundamente religioso, preocupado com os rumos da civilização ocidental e com a desespiritualização da arte e do ser humano em um mundo de mercado e de massas. Mais do que grandes filmes, obras como Andrei Rublev e O Sacrifício são testemunhos filosóficos, no mesmo sentido que o são os grandes romances de Dostoiévski e Tolstói. Diretor de filmes não é um título suficiente para falar sobre Jean-Luc Godard, um grande deconstrucionista do cinema. Desde Acossado e sua primeira fase na Nouvelle Vague, Godard vem ensinando como as regras podem ser quebradas dentro da linguagem de modo a avançar a própria linguagem, e explorando o potencial da arte cinematográfica para o pensamento, mostrando que para este fim, imagens podem ser muito mais eficientes do que palavras. Nos próximos séculos, sua originalidade e importância pode muito bem vir a ser comparada àquela de Michelangelo ou Mozart em suas artes, fazendo de nós sortudos por ser seus contemporâneos. Eu, pessoalmente, já assisti a um filme do Godard no cinema. E vocês? Godard foi um grande admirador de um diretor francês antes da Nouvelle Vague. Não estou falando de Renoir, embora este também seja um grande exemplo para os críticos e realizadores da Nouvelle Vague. Eu estou falando de Robert Bresson. Godard certa vez afirmou: Bresson é o cinema francês. Mais do que qualquer outro cineasta que eu conheço, Bresson foi quem criou um sistema próprio, capaz de extrair as melhores qualidades da arte cinematográfica com os seus elementos mais básicos: a imagem, o som e a montagem. Sem se escorar em recursos de outras artes, como a atuação e a música de fundo, Bresson dirigiu filmes que tocam a alma do espectador quando este consegue se abrir para o estilo do diretor. Pickpocket, Um Condenado à Morte Escapou, A Grande Testemunha, Diário de um Pároco, todos estes filmes foram assistidos e reassistidos, estudados e reestudados. Sempre teremos muito a aprender com Robert Bresson e seu cinematógrafo. Confira minhas aulas sobre ele para entender melhor o porquê. Chegamos ao número 1. Talvez a ausência desse realizador na lista, até então, tenha sido um motivo de inquietação ou mesmo de dislike no vídeo, mas não se preocupe. Aqui está o Bergman na primeira posição. Ele dirigiu mais de 80 filmes, dos anos 40 até 2003. Ele dirigiu o maior número de filmes excelentes de todos dessa lista, o que não é nada comum para um cineasta que produziu tão frequentemente e tão sistematicamente. Seus filmes falam em um nível dramatúrgico, filosófico, psicológico e espiritual e alcançam as questões mais essenciais da existência humana. Persona, A Fonte da Donzela, Gritos e Sussurros, a trilogia do Silêncio, Morangos Silvestres, para só citar alguns. O diretor mais completo de todos os tempos, admirado universalmente,
de modo que existe um prêmio no Festival de Cannes que só o Bergman ganhou, a Palma das Palmas. No ano passado eu tive o prazer de oferecer um curso online sobre o seu cinema. Este curso ainda está disponível para compra até hoje. Se você tiver interesse, basta clicar neste card aqui ou no link da descrição e obter mais informações. No meu canal também tem diversos vídeos analisando filmes de Bergman. A playlist também está na descrição. Muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado dessa lista. Compartilhe com seus amigos que também são cinéfilos. Fique à vontade para comentar aqui embaixo a sua opinião, a sua própria lista. Inscreva-se no canal, deixe a sua curtida e até o próximo vídeo.